Fala aí, feras! Como que vocês estão? Eu de verdade, galera, espero que esteja tudo muito bem aí com vocês. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Leonardo Teruel, eu sou programador e analista de sistemas e estou falando com vocês diretamente aqui do México, que é onde atualmente eu vivo, moro, e trabalho. Eu já tenho um vídeo aqui onde eu conto a minha história e como eu vim parar aqui no México como programador e analista de sistemas. Então, se você ainda não conhece a minha história e como eu vim parar aqui, você pode dar uma olhada nesse vídeo. Eu vou deixar aqui na descrição e talvez também um card aqui em cima, que você pode estar clicando para ir diretamente para o vídeo, mas termina de assistir esse aqui primeiro. E hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre como funciona para obter o visto de trabalho para vir para cá. Lembrando que a minha esposa veio comigo, com ela não era um visto de trabalho, tá bom? Também vou falar sobre o visto que eu tô aqui hoje, que é diferente, não é um visto de trabalho, mas eu espero esclarecer aqui todo o processo para vocês, beleza? Então, se você ainda não sabe, existem alguns tipos de vistos que você pode estar vindo aqui para o México, tá bom? Então, os tipos de vistos que são mais usados pelos brasileiros é o visto de turista. Nesse caso, você não precisa vir para cá já com o visto obtido do Brasil. Você não precisa ir no consulado tirar o visto. O brasileiro ele pode vir diretamente só com o passaporte e obter esse visto na imigração logo na entrada no aeroporto. Ou seja, quando você pousar aqui com o avião, você passa na imigração. Se você tiver com todos os documentos comprovando que você está vindo como turista, que você vai voltar para o Brasil, que você tem renda e todo esse tipo de coisas, são algumas documentações que eles podem pedir. Não significa necessariamente que eles vão, mas é bom ter tudo, porque eles podem pedir esse tipo de coisa. Então, você consegue obter o visto de turista e pode ficar aqui até 180 dias. Se você passar disso, você fica ilegal, tá bom? Então, esse é o visto de turista, só para quem vem curtir um tempo, curtir uma praia, vem para Cancún ou para qualquer outro lugar aqui e depois volta para o Brasil, beleza? O que eu quero falar aqui com vocês hoje é sobre o segundo visto que é mais obtido pelos brasileiros, que é o visto de trabalho. Então esse é o caso, o visto de turista não permite você conseguir um trabalho aqui, tá ok? Você não pode vir com ele e achar que você vai conseguir um emprego e trabalhar. Caso isso aconteça, você consegue mudar o visto e trocar, mas isso normalmente não acontece, não é recomendado, tá bom, galera? Porque você pode ficar aqui legal e isso é um problema para você, você pode ser preso, é crime e tudo mais, ou no máximo deportado para o Brasil. No caso do visto de trabalho, você já vem com uma proposta de trabalho enquanto você ainda está no Brasil ou de outro país que você esteja. E aí você obtém esse visto antes de vir para cá. Você precisa ir no consulado, ter o carimbo no teu passaporte, ter tudo já cadastrado e tudo mais. Como que funciona esse processo? Bom, galera, nesse caso você já conseguiu, você já se candidatou a alguma vaga de alguma empresa que tenha operação aqui. O que eu estou dizendo é que não precisa ser necessariamente uma empresa mexicana. Pode ser uma empresa de qualquer outro país, no meu caso é uma empresa dos Estados Unidos, americana, mas que ela tem operação aqui e eu sou contratado aqui para trabalhar aqui, beleza? E aí quando você se candidatou, você foi transferido ou algo assim, eles querem te mandar para cá ou te contratarem diretamente para você vir para cá, é eles, a empresa que dá o primeiro passo e dá a entrada para esse visto, tá bom? Então eles vão te fazer uma proposta formal, ou seja, é um documento com uma proposta trabalhista falando o teu cargo, o teu salário, qual é a empresa e tudo mais. E eles vão mandar uma carta para o governo mexicano. E o governo mexicano tem que aprovar. Essa empresa ela precisa estar cadastrada para fazer contratos de estrangeiros e tudo mais. Ela tem que ter este vínculo de cadastro com o governo que autoriza elas a fazerem esse tipo de contratação. E aí depois que eles te fazem essa proposta, você aceita, aí sim eles mandam para o governo para aprovação. Demora um tempo, que é em torno de mais ou menos 30, 45 dias, tá? No meu caso foi um pouco menos, mas o prazo máximo que eles dão é isso. Então fica aí em média de 30 a 45 dias. O governo vai dizer se você foi aprovado ou não.
e vai enviar isso de volta para a empresa que foi quem deu a entrada. No caso de ser aprovado pelo governo, ou seja, eles vão olhar o teu cargo, o teu salário, por que você está sendo contratado, tudo isso. E aí, sendo aprovado, o segundo passo vai ser seu. Você vai ter que pegar essa carta com essa aprovação que o governo emitiu e devolver para a empresa. Ou seja, a empresa pega essa carta e te dá. Fala, ó, agora você tem que agendar uma entrevista no consulado mexicano e pedir o visto de trabalho. Então é esse o processo. No meu caso em específico, a empresa contratou um advogado para estar me auxiliando e cuidando de tudo, tá bom? E normalmente empresas que contratam estrangeiros é assim que funciona. Ela contrata um advogado para te auxiliar em todo o processo. Mas também poderia não ter um advogado, ser só o RH da empresa e você. E aí o RH da empresa é o que vai fazer esse processo de te guiar por todos os passos, tá bom? Então, quanto a isso, você pode ficar tranquilo. Aí você agenda a entrevista no consulado mexicano mais próximo de você. No meu caso, como eu morava no interior de São Paulo, foi o consulado de São Paulo. E aí no dia da entrevista você tem que comparecer lá com pelo menos 15 minutos de antecedência, tá bom, galera? E aí você vai ser entrevistado pelo cônsul geral. Ele vai te fazer algumas perguntas. Como, por exemplo, como você conseguiu esse emprego, qual é a sua renda atual, qual vai ser o seu salário, qual vai ser o teu cargo, para que cidade você está indo morar e trabalhar. Então, você precisa ter essas respostas na ponta da língua e ter essas respostas de uma forma muito sincera, honesta e firme. Está tudo certo, então você responde na boa, entendeu? Sem gaguejar, sem titubear, sem ficar nervoso, e tudo isso tem que ser a resposta correta. Se você esquece, ou se você fala, por exemplo, se o salário vai ser X e você fala Y, isso já mostra que você não sabe muito bem, e mesmo você já tendo a aprovação do governo aqui, que é uma pré-aprovação, no final ali é o cônsul que decide, tá bom, galera? Então se ele rejeitar e ele falar não, ele suspeitar de alguma coisa, ele pode simplesmente rejeitar o teu visto. E aí você teria que fazer o processo todo de novo, agendar uma nova entrevista. E aí se você já for com o mesmo cônsul, ele já pode te ter marcado. Então é meio complicado. Então estude bem o seu contrato, que a empresa já pode ser que já tenha mandado. Se ela ainda não mandou o contrato, pelo menos a carta formal, isso é obrigatório. Você tem que levar essa carta formal estudada. Entendeu? Estudado eu quero dizer na sua cabeça, decorada, sabendo tintim por tintim. O nome da empresa, o que você está indo fazer, quanto você vai ganhar, como que você conseguiu esse trabalho e todo esse tipo de coisa. E aí nessa entrevista ele vai fazer essas perguntas e no caso de dar tudo certo e ele te aprovar, ele vai te falar, ó, beleza, você está aprovado, seu visto vai sair, deixa aqui o teu passaporte. E eles vão te dar um prazo, tá bom? Você vai lá, vai colocar as tuas digitais, vai fazer um cadastro, vão tirar uma foto de você para fazer a tua documentação. E aí eles vão te dar esse prazo que eu mencionei para você buscar o passaporte. No meu caso foi no mesmo dia, eu sei que normalmente é no mesmo dia, você já pode pegar, mas a minha entrevista foi de manhã e eu só podia, o horário de entrega era depois das 3 da tarde. Então eu fiquei lá por São Paulo mesmo e depois das 3 da tarde eu voltei no consulado e peguei o meu passaporte já com o visto carimbado numa página dele. E aí esse processo que é no Brasil está completo. Pode ser que se tiver muita gente, dependendo de alguma fila e tal, demore um pouco mais, então 1, 2, 3 dias, mas normalmente é no mesmo dia. Aqui para o México é um pouco mais tranquilo. E aí é com esse visto que você vai vir aqui para o México e ao chegar no aeroporto, você vai passar pela imigração. O que é a imigração, para quem ainda não sabe? São os guichês que você tem que passar, onde são policiais federais do México que estão ali, e eles vão avaliar o teu caso e te liberar ou não entrar no país. Você não consegue entrar direto assim do nada. Passando por essa imigração,
você vai mostrar o teu passaporte. É bom que você esteja com uma carta de oferta. Se já tiver com um contrato, pede para a empresa para eles adiantarem isso. Com o contrato, melhor ainda, esteja tudo com você. E aí o funcionário da imigração vai te perguntar em espanhol, tá bom? Então esteja preparado para conseguir responder o mínimo em espanhol. Eu imagino que se você esteja vindo para cá, talvez você já saiba alguma coisa. Se você não souber, cara, vai ter que dar o teu jeito, beleza? E aí você mostra esse carimbo no passaporte para eles, fala, ó, tô vindo aqui para trabalhar. Eu já estou com o visto de trabalho e vou fazer a mudança aqui no México. Por que fazer a mudança, pessoal? Esse visto que você vai receber é um visto temporário que a partir do momento que você entrou no México, ou seja, a partir do momento que você passou pela migração, eles carimbaram em cima daquele visto que você tem no seu passaporte, começa a valer por 30 dias. E aí, aqui dentro do país, você vai ter 30 dias para ir no órgão da imigração da cidade que você está ou da mais próxima de onde você estiver. No meu caso, que moro aqui em Guadalajara, era aqui em Guadalajara. E aí, chegando lá, você tem que fazer o processo para pegar a sua carteira de residência. Entendeu? Então, com esse visto que você vem, você ainda não pode trabalhar. Ele é um visto de autorização de entrada para trabalho. Mas chegando aqui, você tem que fazer essa mudança, que é onde você vai pegar uma carteirinha, tá? Um cartão, como se fosse um cartão de identidade. Você vai receber um número de identidade, como um RG, um CPF, aqui no México, para que você possa daí começar a trabalhar na empresa. Lá você vai pedir uma mudança de visto no órgão da imigração da cidade onde você for ficar. Você tem 30 dias para dar essa entrada, a partir do momento que você entrou. No meu caso, a empresa também disponibilizou advogados aqui dentro para darem a entrada para mim. Então eles me deram todos os papéis que você vai ter que preencher. Você faz o preenchimento de vários formulários, falando se você ainda está empregado no Brasil ou não, se você vai ter renda lá ou só aqui no México, o que você vai fazer aqui, quanto você vai ganhar, todo o seu nome, sobrenome, documentos, esse tipo de coisa. É com esses formulários que você pode dar entrada. No meu caso, eu assinei mais uma ata de responsabilidade, como se fosse uma procuração, autorizando os advogados a fazerem isso por mim. Foram eles que pegaram todos esses papéis e foram lá no órgão da imigração e deram entrada, até porque eu não falava espanhol, eu falava inglês. Então eu falava inglês com os advogados, falava inglês com a empresa e até hoje no meu trabalho eu uso inglês, tá? E o espanhol, hoje eu já estou 1 ano aqui, então tenho aprendido espanhol aqui e uso no meu dia a dia. Mas na época, quando eu vim, eu não falava. Então era mais fácil para mim falar em inglês com os advogados e eles fazerem todo esse processo para mim. Senão eu teria que falar em espanhol, porque os órgãos da imigração, as pessoas lá só falam espanhol, beleza? Se você for fazer o processo por você mesmo e a empresa não disponibilizar esses advogados, só o RH te guiar, talvez você tenha que falar em espanhol com eles, então fique alerta. E lá você entrega esses formulários, fala que você quer mudar o teu visto, mostra o teu passaporte, dá cópia do passaporte, tudo isso. E aí tem mais um tempo para ser aprovado, ou seja, vai de novo para o governo, um órgão do governo, um delegado federal, fazer a autorização para trocar o visto e você receber a sua carteira de residente com permissão de trabalho. Então é isso, pessoal, esse é o processo. É lógico que, estando tudo certo, a empresa fazendo tudo certo, cara, é óbvio que vai sim ser aprovado, não tem por que não. A não ser que o governo, o delegado federal, desconfie de algo, que algo esteja ilegal, que algo esteja acontecendo por meio da tua contratação e tudo mais. E aí, com a carteira de residência emitida, você pode ficar no México e trabalhar. Lembrando que uma vez que o governo autoriza isso, você volta para o órgão da imigração para daí você fazer o seu cadastro, tirar foto, colocar os digitais e tal, e ter o cadastro aqui dentro do México, e aí eles te entregam essa carteirinha. Beleza, galera? Aí você pode começar a trabalhar na empresa. Esse é o processo. E aqui dentro do México, a partir do momento que você dá a entrada, esse processo pode demorar
de 1 a 2 meses, tá bom? Então pode ser que você venha e ainda tenha que ficar de 1 a 2 meses sem trabalhar. No meu caso, demorou mais ou menos 1 mês e meio. E aí, esse cartão de residência que é emitido para você, normalmente eles emitem com validade de 1 ano. Então você pode trabalhar 1 ano, ficar aqui de boa, e depois desse 1 ano você pode renovar para mais 1, 2 ou 3 anos, e depois pode renovar para mais 1, 2 anos, e aí num total de 5 anos que você ficou aqui trabalhando, morando com visto aprovado, de residente, tudo certinho, se você quiser, você pode pedir a cidadania mexicana e se tornar um mexicano, ou pedir a residência permanente. Nesse caso não é cidadania, você não se torna mexicano, mas você tem a residência permanente, que te permite ficar no México para sempre e não precisa renovar mais. Você pode sair e entrar a hora que você quiser, viver aqui, montar empresa, fazer todas as coisas como um cidadão mexicano normal. E aí você me pergunta, cara, mas você foi com a esposa, qual foi o processo? Bom, o processo podem ser de duas maneiras. Uma é tirar um visto como dependente familiar para vir aqui para o México. Então, uma vez que o meu visto de trabalho tivesse sido aprovado no consulado, só depois ela poderia ir e pedir o visto dela também como dependente familiar minha. O grande problema disso é que existe uma renda que você tem que ganhar. É uma renda alta, eles não falam o valor, então você não sabe que valor que é esse. E aí ela vai ser aprovada ou não como dependente. No caso de ser aprovada, ela ganhava o visto lá no consulado e poderia vir comigo. A segunda maneira de fazer isso é se ela viesse e entrasse comigo como turista, ou entrasse depois de mim, depois que eu já tivesse entrado, enfim. Aí aqui dentro do México, como turista, ela poderia ir lá no órgão da imigração e pedir o câmbio, ou seja, pedir a troca para residente temporal depois que eu já tivesse trocado a minha primeiro. Então eu troco a minha, pego minha carteirinha de residente temporário, que é aquela de validade de 1 ano e tudo mais, e aí ela poderia pegar para se juntar comigo, fazer o processo dela só a parte que é aqui dentro. Neste caso, não existe uma renda mínima, desde que o esposo ou esposa tenha essa residência temporal e essa carteirinha de residente, pode pegar. Lembrando que, galera, tem que ser casado, tá bom? Questão de filho ou filha é o mesmo processo da esposa ou do esposo, beleza? Como que nós fizemos? Ela veio e entrou como turista e pediu a mudança aqui. Porém, galera, a minha esposa estava grávida e a nossa filha nasceu aqui no México. Como a nossa filha ia nascer antes de o visto dela expirar, então nós tivemos ela aqui enquanto como turista, nossa filha nasceu, foi registrada como mexicana e aí a minha esposa já pegou o visto de residência permanente, porque a nossa filha é mexicana, então não precisa renovar mais, pode sair, entrar do México a hora que quiser, viver como mexicano e tal. Não é cidadania, é visto de residência permanente. E aí depois que a minha esposa pegou dela e que nós já tivemos a nossa filha, eu também troquei o meu e hoje eu sou residente permanente aqui no México. Beleza? Já não é mais temporário por trabalho. Ou seja, eu não estou mais vinculado com a empresa perante o governo. Eu posso sair, pedir entrar em outro trabalho, entrar em outra empresa, posso abrir a minha empresa, posso não trabalhar se eu quiser, se eu estou vivendo, sei lá, só da internet ou algo do tipo. Basta que eu mantenha o governo avisado o meu endereço, que é onde eu estou morando, o meu estado civil e a empresa que eu estou trabalhando ou se eu estou desempregado. Essas 3 informações precisam ser sempre avisadas para o órgão de imigração, para o governo, eles precisam sempre saber a informação atual e correta. Do contrário, se eles descobrem que, sei lá, eu troquei de empresa, mudei de endereço e eu não avisei eles descobrirem, eu tenho que pagar uma multa e vai depender do tempo que isso aconteceu.
Então esse é o processo, galera, de visto aqui para o México. É assim que as coisas funcionam para vir para cá com o visto de trabalho e com o visto de união familiar. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha clarificado para vocês. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Elogios, críticas, alguma discussão, também bota aqui nos comentários. Eu leio de todo mundo, tá, galera? Você já pode ter visto em vídeos anteriores meus que eu sempre respondo, eu sempre tô lendo e eu gosto de interagir com vocês por aqui. Acho que isso é o mais bacana do canal no YouTube. Então eu vou falar com vocês, pode deixar aqui nos comentários. E se você quiser saber mais detalhes sobre a minha vida aqui, ou se ainda quiser me mandar uma mensagem privada, você pode fazer isso lá no meu Instagram. Então me segue no Instagram, o link está aqui na descrição. Não deixa de me seguir também no LinkedIn, onde eu posto coisas de trabalho, sempre respondendo as perguntas de vocês também lá no LinkedIn, também nos stories do meu Instagram. Então te compensa muito seguir lá. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima.